trabalha com todas as matérias que a gente aprende durante o semestre e põe em prática em algum projeto. Como ele disse, tem vários assuntos importantes, porque ela engloba todos os assuntos que você trabalha durante o semestre inteiro. E uma das partes importantes, como ele disse, engenheiro civil também trabalha com topografia, trabalha com mestre de obra, em construções de ponte. Até quando eu entrei eu nem sabia, engenheiro também trabalha com asfalto, todas essas coisas que envolvem construção. E esse projeto interdisciplinar, ele faz com que a gente apresente um trabalho no final do semestre sobre determinada coisa. E cada semestre é um assunto indeterminado, só conseguimos descobrir quando... Sim. O requisito desse trabalho é que a gente escolhesse uma área que tivesse relevo, uma parte topográfica, tivesse cidade e também área urbana. A gente pensou em Cruzeiro, a gente pensou em Madrinhas, a gente acabou chegando em Queluz, que era uma área pequena que a gente conseguia, a gente Queluz no fundo lá, que a gente conseguisse trabalhar. Era uma cidade pequena, então o urbano e o rural se juntam. E a intenção do projeto era justamente a gente poder representar o morro e o relevo, que a gente apresentou aqui em uma escala. Bem, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a escala, que particularmente é a área que eu mais me identifiquei, porque mexe com cálculo conto. Quem dá aula de vocês de matemática aqui? Vocês estão perdendo. Quando você tiver aula com o Edson, se você tiver aula com o Edson, vocês vão ver o que é matemática de verdade. Eu tive na pele de vocês, a informática com ela mesmo, matemática com ela mesmo, e bom, eu tô apanhando para um cacete. Mas enfim, particularmente é a parte que eu mais gosto, porque através de dois valores você consegue descobrir a escala. Que no caso é o tamanho que você quer representar, vamos supor, eu quero representar uma área de 500 metros por 800 metros. Você vai colocar ela numa escala que vai determinar o quanto cada centímetro do projeto vai representar quantos metros. É basicamente isso, é meio complicado, mas tem uma forma para calcular. Se vocês quiserem depois eu posso ensinar vocês. Qual é a escala? O quê? E a escala desse trabalho, cada 1 centímetro aqui no trabalho representa 7,75 centímetros. Ou seja, cada pequeno centímetro aqui é 7 metros na vida real. Quando eu fiz os dois desenhos, eu fiz o desenho da maquete, do tamanho original, e eu projetei a cidade inteira. Eu peguei o mapa, abri o desenho da cidade inteira e eu projetei que é luz de ponta a ponta, com rua, quarteirão, mas com a intenção só de chegar no relevo. Quando a gente coloca um do lado do outro, você vê o tamanho real. Essa maquete exatamente representou o tamanho dessa maquete exatamente igual ao de Queluz. A gente tem alguns pontos mais importantes, que era só para pintar que era Queluz, a ponte. A ponte, se você diminuir ela 7.782 vezes, ela vai ter exatamente esse tamanho. E para a gente chegar nesse tipo de relevo, a gente usou as curvas de nível. A curva de nível nada mais é que uma forma de você representar em desenho uma altura. Você já viu um desenho de mapa ou algum tipo que tem várias linhas assim? Cada linha dessa representa uma curva, que é o espaço entre um e outro. Uma curva, por exemplo, de 50 metros, representa que a cada linha dessa o terreno sobe 50 metros ou desce, depende da direção que ele está indo. E em Queluz, a curva que a gente tinha era a curva do estado de São Paulo, ou seja, era de 500 metros. Esse morro, ele tem 250. Então a gente pegou e fez a nossa curva de nível. A gente projetou a área, calculou as alturas e viu qual o tamanho que tinha para a gente poder usar. Então a gente usou 10 curvas de 25 metros para cada uma. Quando a gente abre o desenho, você tem 25 camadas diferentes subindo 10 metros. 10 metros. Como ele disse, eu vou ressaltar um pouco o que ele disse, porque quando a gente começou a montar o trabalho, essa parte para baixo já era 400 metros de altura, basicamente. Do nível do mar. Do nível do mar, porque nem o rio está nível zero. Adotou a medida como 400. Então, tudo que era acima de 400, a gente calculava, botava na escala. Tudo tem que ser colocado na escala. Tudo tem que sair milimetricamente correto. Essa é a função da escala. Isso é o porquê de usar a escala. Porque quando se usa a escala, você consegue colocar toda essa maquete na medida que você quer corretamente. Sem perder nenhuma precisão ou uma proporção.
caso. E o método que a gente usou para medição disso aqui foi, como eu estava dizendo, a gente pegou as áreas e pelo aplicativo do Earth Pro, ele te dá o relevo e a altura a partir do nível do mar. Então a gente botou 475 como nível 0 e a partir disso a gente foi montando na planta, no projeto que a gente fez, todos os pontos diferentes de altura. Nisso a gente fez um quadrangulamento da região para poder montar a curva de nível. A gente pegou os quadrados e foi subindo quadradinho por quadradinho nessa maquete. Ela até parece às vezes funcionar como um quadrado, porque a gente teve que literalmente fazer um Lego gigante e montando aos poucos para poder manter a precisão. Como ele disse, a montagem da maquete foi bem precisa, porque nós montamos vários quadradinhos assim, 7 por 7. E o que a gente foi colocando? Foi colocando cada medida. Fizemos tipo uma batalha naval, na verdade. E depois viemos medindo quanto cada quadradinho dentro em cima da maquete representava a altura. E a gente foi arredondando depois com o gesso. E foi colocando tudo certinho. Tanto é que tem um negócio que ele vai explicar mais agora, daqui um pouco mais pra frente, que a gente colocou aqui atrás e depois vocês podem ver. Isso. A batalha naval, que o João quis dizer, é que a gente separou em duas áreas. Aqui na lateral de 1 a 10 e aqui na parte de fora de A a P. Ou seja, quando a gente queria achar a medida aqui do meio, a gente olhava, por exemplo, o quadrado número 6M, entendeu? Para poder colocar a medida e não errar nenhum ponto. E o que a gente fez depois, a segunda etapa do nosso trabalho, foi identificar que tipo de solo a gente tinha que luz. Solo é nada mais do que a gente tem na terra, no chão. A gente identificou 3 camadas de solo, que era o solo nífero, que eu acho que vocês devem ter aprendido isso em biologia, se não me engano, no segundo ano. Então, eles vão aprender. Em segundo ano, o solo nífero, que é o solo que tem mais minerais, ele geralmente contém alguns animais, como minhocas, raízes de árvore. Qualquer coisa que entra na composição se torna solo nífero, que é aquele solo fofo que, por exemplo, a gente usa quando vê o bosque, aquela toda a primeira parte do chão que é suja é o solo nífero. Depois a gente achou uma camada de silt, que é um solo muito bom para a construção civil, porque ele é um solo resistente, mas ele tem um problema que ele tende a ter um erosamento. É o único problema dele. Esse solo vermelho que a gente vê aqui, inclusive usou a própria areia de queluz para pintar isso aqui. E depois a última camada é de argila, que é a camada que é quase pedra e é ideal para a construção. Ela é resistente e consegue absorver bem o impacto. Aqui atrás depois a gente tem um pedaço de vidro que mostra a divisão das camadas da terra lá em queluz. Bem, como vocês podem ver, a gente tentou utilizar o máximo possível de materiais que a gente tinha em casa. Entretanto, quando você vai montar uma maquete dessa, é muito difícil você ter os materiais que utilizamos aqui, que usamos em casa. Mas, basicamente, os materiais que foram utilizados, as casas foram feitas de espaçamento de piso, a ponte foi projetada tanto no CAD quanto no SketchUp. O rio, a princípio, a gente fez com líquido newtoniano, mas como colocamos ontem, acabou secando. Mas a princípio o líquido newtoniano é tipo aquela piscina do Gugu lá, que tinha antigamente, que o pessoal passava em cima, era mais ou menos isso. A areia, como ele disse, foi pega lá na própria luz. Serragem, utilizamos serragem também, pallet, isso mesmo. E acho que não é nada. Só, palha de tinta. Tinta para tingir, rio, essas coisas. O líquido newtoniano, a gente fez uma mistura de água, maisena, que seria. Não, maisena, e gesso. A maquete está meio crua ainda, a gente tem alguns detalhes que a gente não pôs, porque a gente tem uma outra apresentação depois para o pessoal da faculdade. Então, se você olhar, está meio feio. As casas que a gente usou para representar aqui, ela só é uma representação de área, porque o interessante da maquete era somente o relevo. Então, para não ficar cru e também não ficar sem entender, a gente colocou só para representar os espaçadores de piso, para poder mostrar onde tem casa e onde não tem. Por exemplo, onde tem a área principal e tinha mais uma aqui em cima, aqui de um sítio. Aliás, e também a gente usou argila para arrumar algumas curvas. E a gente ainda tem que depois, quando a gente for apresentar na faculdade, a gente vai reencher o rio, dessa vez com o líquido mais líquido,
e colocar as árvores que faltam para a gente poder terminar o trabalho e apresentar na faculdade. Aqui a gente trouxe porque a apresentação é amanhã, a gente conseguiu terminar a maquete ontem, de noite. Portanto, o planejamento é essa. A gente não tem planejamento nenhum, então a gente Na tem que correr verdade, no final. a gente projetou demais, porque a maquete foi pensada desde o início. Mas quando nós fomos começar a montar, faltava 3, 2 semanas. Aí aquela famosa arte do brasileiro, né? Deixar as coisas para a última hora. Vocês não sabem o desespero que é você precisar de um material no domingo e não ter nada aberto para você achar. A gente rodou muita coisa para poder achar cola, gesso e tinta. Porque a maisena era fácil pedir no mercado, o mercado fica aberto. Agora, para você achar cola no domingo de manhã? É um trabalho, você liga para amigo, manda mensagem, vê quem pode trazer cola, quem pode trazer tinta, porque é uma coisa que vocês vão pegar muito para quando for fazer TCC, se pegar trabalho voluntário. É você ter que improvisar na última hora. E eu vou dizendo para vocês, faculdade, ela parece, por ser semestral, a gente olha, vou ter um semestre inteiro para trabalhar isso. Quando você vai ver, já passou, vai rapidinho. Passando o segundo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém, alguma pergunta, algum tipo? A gente praticamente, o dia terminou já. Se tiver alguma pergunta e quiserem ver os... Se quiserem colar para ficar um pouco mais pra... então, todo mundo é assinou a lista? De presença? Cadê onde está a lista?